Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sou Guilherme Campos, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos aprender aqui um pouquinho sobre a nutrição, a importância da nutrição. Para isso, eu organizei a nossa aula da seguinte forma. Primeiro tópico, a importância da nutrição. O segundo tópico, macronutrientes, que aí, turminha, os macronutrientes se dividem em 4. São os carboidratos, as proteínas, os lipídios, a água. Nós temos ainda o terceiro tópico, que nós iremos falar sobre os micronutrientes, que esses se dividem em 2. São os sais minerais e as vitaminas. E o quarto e último tópico, que nós vamos falar aqui, a importância da nutrição para a prática de exercícios físicos. Então, vamos lá, turminha. A importância da nutrição. A boa nutrição depende de uma dieta regular e equilibrada, ou seja, é preciso fornecer às células do corpo não só a quantidade, como também a variedade adequada de nutrientes importantes para seu bom funcionamento. Turminha, eu vou começar a nossa aula retomando a aula passada. Na aula passada, nós falamos sobre nutrição, desnutrição, subnutrição. Daí eu caracterizei para vocês lá que uma pessoa desnutrida era aquela pessoa que ela tinha carência, ela tinha déficit de algum macronutriente ou de algum micronutriente. Daí eu falei para vocês que para nós evitarmos um estado de desnutrição, o que o indivíduo precisa? Ele precisa fazer a ingestão regular, variada desses diversos componentes que fazem parte da nutrição, que são os macronutrientes e micronutrientes. Lá eu falei para vocês também que uma pessoa ela pode ser desnutrida por um déficit de absorção de algum componente desse. Ela pode estar no estado patológico, ela pode estar doente, pode ser uma pessoa de repente que está com câncer, que é uma doença que, de repente, ela tenha uma dificuldade de absorção de algum macronutriente, de algum micronutriente. E isso, quando acontece, a pessoa pode entrar no quadro de desnutrição, porque uma pessoa bem nutrida é aquela pessoa que ela tem uma alimentação regular. Professor, o que significa esse regular? Uma alimentação contínua, que acontece diariamente. E o que seria uma alimentação, então, equilibrada? É uma alimentação, turminha, que o indivíduo fornece ao seu organismo uma vasta quantidade de nutrientes, para que assim o seu organismo consiga exercer de forma plena as suas funções vitais. Então, é necessário que a pessoa ofereça, que o seu corpo consiga absorver essa diversidade de nutrientes que compõem a alimentação. Nessa aula também, eu falei para vocês, eu diferenciei alimentação de desnutrição. Eu disse para vocês que uma pessoa ela pode estar alimentada, mas ela pode desenvolver um quadro de desnutrição. Professor, como isso é possível? Eu dei um exemplo para vocês. Uma pessoa, por exemplo, que ela se alimenta à base de pão e café. Foi esse exemplo que eu dei para vocês na aula passada. E isso acontece de forma rotineira, diariamente. Ele se alimenta apenas com esses 2 alimentos, café e pão. Esse indivíduo ele está se alimentando? Está. Ele está saciando a sua fome? Está. Mas será que ele está nutrindo o seu organismo da forma adequada? Não, porque ele não está oferecendo ao seu organismo essa diversidade de nutrientes. Tá certo? Então, uma alimentação, para que ela seja adequada, ela tem que ser variada. Ela tem que compor todos os macronutrientes, todos os micronutrientes. Tá certo? E nessa mesma aula eu disse para vocês que existe uma forma que os seres humanos utilizam uma expressão dieta de forma errada constantemente. Geralmente as pessoas associam a palavra dieta a algo restritivo. E lá eu falei para vocês que dieta não tem nada a ver com restrição. Dieta nem sempre tem a ver com alimentação saudável. Uma pessoa, ela tem uma dieta,
ela pode ser ruim, ela pode ser boa. Então, professor, o que seria dieta? Dieta, turminha, é nada mais, nada menos do que o simples ato de se alimentar. Se a pessoa fez uma ingestão de algum alimento que não era tão saudável, mesmo assim ele teve o quê? Uma dieta. Aí eu dei um outro exemplo para vocês, em relação à importância da nutrição. Eu disse a vocês, nós estamos passando atualmente num quadro aí de pandemia, onde várias pessoas estão hospitalizadas, estão entubadas, inconscientes, mas que mesmo essas pessoas de forma inconscientes ali no leito, acamadas, o organismo dela ela necessita de nutrientes. Então, se esse indivíduo ele não consegue fazer a ingestão de alimentos via oral, para que ele consiga fornecer ao seu organismo todos esses nutrientes, mesmo assim, esse indivíduo ele recebe esses nutrientes através de uma nutrição enteral, que é aquela que o indivíduo coloca uma sonda pelo nariz, e ali direto no seu estômago, ele recebe lá todos esses nutrientes. Nós temos ainda a alimentação parenteral, que é aquela nutrição que o indivíduo recebe através das suas veias. Então, percebam que uma boa nutrição ela é importantíssima em qualquer estágio. Se você está doente, mais ainda, porque se eu preciso me recuperar, eu preciso ter as minhas funções vitais adequadas para que meu organismo responda àquela inflamação, àquela doença, o que eu estou passando ali no determinado momento, aquele ataque viral. Então, se eu não entrego, se eu não forneço ao meu organismo esses nutrientes, a minha imunidade vai baixar. Eu vou ser uma pessoa que eu estarei mais vulnerável a qualquer tipo de doença, tá certo? Então, nutrição é quando nós oferecemos ao nosso organismo todos esses nutrientes, através de uma alimentação regular e equilibrada. E quando eu uso essa expressão equilibrada, eu quero falar que tudo em relação à alimentação, tudo em relação ao ser humano, na verdade, galerinha, tem que ser de forma equilibrada. Eu não posso nem fornecer de mais, nem fornecer de menos. Porque se eu forneço demais, eu vou causar um problema, e se eu forneço de menos, eu também irei causar um problema. Tá certo? Então, tudo tem que ser um certo equilíbrio, tudo isso tem que ser balanceado. Em relação aos macronutrientes, são nutrientes necessários ao organismo, diariamente em grandes quantidades. Constitui a maior parte na dieta, fornecem energia e componentes fundamentais para o crescimento e manutenção do corpo. O equilíbrio alimentar depende da proporção ideal entre eles. A unidade de medida é o grama. Percebam que, mais uma vez, aí é falar de proporção ideal, de equilíbrio, regularidade e equilíbrio. Essas serão as palavrinhas que vocês mais irão escutar nessa aula de hoje. Os macronutrientes são os carboidratos, as proteínas, os lipídios e a água. Os carboidratos, galera. Os carboidratos apresentam como principal função a função energética. Classificam-se em simples e complexos. Os carboidratos simples são facilmente absorvidos pelo nosso corpo, enquanto os complexos apresentam um processo de absorção mais demorado. Então, a principal função do carboidrato é o quê? É a função energética. O carboidrato é o combustível do nosso corpo. A primeira fonte de energia que nosso corpo utiliza vem de onde? Dos carboidratos. Aí os carboidratos eles se dividem em três. São os monossacarídeos, que são carboidratos simples, que atuam como blocos. Nós temos os disacarídeos, que são carboidratos formados por dois monossacarídeos, duo. Nós temos ainda os polissacarídeos, que são carboidratos complexos, formados por vários monossacarídeos. Então, mono é simples, disacarídeos são a união de dois monossacarídeos, polissacarídeos são vários monossacarídeos. Então, a gente vem do simples para o mais complexo, tá certo? Então, os carboidratos simples, eles têm como característica o quê? Eles são pobres em nutrientes. O indivíduo, mesmo fazendo a ingestão desse tipo de carboidrato, ele sente uma fome constante. E o que esse carboidrato simples faz? Ele é de rápida absorção. E por ele ser de rápida absorção, ele faz o que? Ele dá um
pico de insulina. O que é a insulina? É o nível de açúcar do nosso sangue. E nós temos ainda os carboidratos compostos. Esses são ricos em fibras. E por serem ricos em fibras, eles dão uma sensação de maior saciedade. E ele libera essa energia de forma lenta, de forma gradual. Essa absorção ela acontece de forma lenta. Galerinha, os carboidratos simples, eu já fiz a ingestão de muito carboidrato simples praticando exercício físico. Eu já fui corredor, eu já corri uma maratona. 42 quilômetros uma maratona. E durante esse percurso desses 42 quilômetros, que nós passamos 3 horas, 4 horas correndo, nós fazemos a ingestão de carboidratos simples. Por quê? Porque esse tipo de carboidrato é que nos dá pico de insulina. Esse tipo de carboidrato é que nos dá energia ali imediata, que é o que eu estou precisando. Eu estava precisando de energia ali quando eu estava correndo. Então, eu preciso de algo que seja rápido, algo acelerado. Então, a gente corre, a gente come rapadura. Existem os carbogels que são vendidos, que a gente também come, mel. Tudo isso a gente vai fazendo ingestão porque a gente quer que o nosso organismo tenha esse pico de insulina, esse pico de energia, que nosso corpo responda rapidamente à ingestão, à absorção desse tipo de alimento. Nós temos ainda o segundo macronutriente, que são as proteínas. Não são como os carboidratos que podem ser armazenados nas células. Elas fazem parte da estrutura biológica, de modo que a construção e a manutenção do organismo humano dependem do fornecimento dessas proteínas. São substâncias que exercem as mais diversas funções no organismo, participando inclusive da composição das células. Não existe nenhum processo biológico em que uma proteína não esteja envolvida. As proteínas, turminhas, são conhecidas como os alimentos construtores, tá certo? São os alimentos que auxiliam ali na construção, na manutenção do nosso organismo. As funções das proteínas atuam como enzimas. Na contração muscular, quando nós estudamos lá sistema muscular, nós aprendemos que a contração muscular ela acontece por conta de duas proteínas, a quitina e miosina, que deslizam uma sobre a outra. Então, percebam que na contração muscular tem a proteína. Auxiliam na produção de hormônios, de anticorpos, auxiliam na coagulação, no transporte de oxigênio. Tudo isso é função das proteínas. Nós temos um terceiro macronutriente, que são os lipídios, que são substâncias encontradas em todos os seres vivos, sendo abundantes em vegetais e animais. Eles desempenham um importante papel na sobrevivência dos organismos, além de terem ampla aplicação econômica. Está aqui as funções dos lipídios, reserva de energia. Eu falei que o carboidrato ele era uma fonte, era como um combustível para nós seres humanos, para o nosso organismo. Daí, quando vai finalizando esse carboidrato, nós temos uma reserva de energia que é de onde? Que nós tiramos de onde? Dos lipídios. Funciona como reserva de energia. Eles trabalham ainda como componentes das membranas celulares, transporte de nutrientes e vitaminas lipossolúveis, isolante térmico. Uma pessoa que ela tem um corpo com um pouquinho mais de gordura, digamos assim, que ele seja um pouquinho mais gordinho, essa camada de gordura acaba aqui funcionando como isolante térmico. Os gordinhos eles têm mais resistência ao frio. Isolante que permite a condução do impulso nervoso, protege contra impactos, é precursor de hormônios. E nós temos o quarto e último macronutriente, que é a água, que é a solução fundamental para a vida, o meio em que todos os processos metabólicos ocorrem, a via em que as interações acontecem, o fluxo de intercâmbio contínuo entre os meios interno e externo. Os macronutrientes, galerinha, nós temos a água. Percebam que eu falo sempre para vocês da regularidade, do equilíbrio entre os macronutrientes. Até a água, galerinha, que nós aprendemos aí a frase aí que água é vida, mas se nós fizermos uma ingestão exagerada de água, nós podemos entrar no quadro de hiponatremia. O que seria isso? A gente acaba aqui reduzindo a concentração de sódio no nosso organismo, por exemplo. Então, tudo em relação à nossa alimentação tem que ser o quê? De forma equilibrada e regular. Eu não posso também exagerar na minha ingestão de líquido, na minha ingestão de água. Tudo tem que ser ali bem controlado. Em relação aos micronutrientes, falamos de todos os macros, vamos para os micros. São nutrientes necessários para a manutenção do organismo, embora sejam requeridos em pequenas quantidades, de miligramas a microgramas, por serem nutrientes essenciais.
devem estar presentes na alimentação diariamente. Então, nós temos dois tipos de micronutrientes. São os sais minerais e as vitaminas, tá certo? Em relação aos sais minerais, turminha, eles se dividem também em dois. São os macrominerais e microminerais, seguindo a mesma lógica dos macros e dos micronutrientes. Alguns eu tenho que fazer uma ingestão maior e outros eu preciso fazer uma ingestão um pouco menor. Os sais minerais são substâncias inorgânicas essenciais para o funcionamento adequado do nosso organismo. Eles estão presentes como eletrólitos nos líquidos corporais, como componentes de enzimas e hormônios e como componentes estruturais de alguns órgãos. Os macrominerais são aqueles cujas necessidades diárias superam os 100 miligramas. Nesse grupo encontra-se o cálcio, fósforo, sódio, potássio, cloro, magnésio e enxofre. E os microminerais são aqueles que a necessidade diária é inferior a 100 miligramas. Nesse grupo podemos destacar o ferro, o cobre, o zinco, o manganês, o iodo, o selênio e o flúor. Os sais minerais, turminha, são conhecidos como aqueles que estimulam as nossas funções vitais, tá certo? Daí eu separei 3 tipos de sais minerais aqui para a gente falar mais ou menos um pouquinho das funções dele. O cálcio, formação de ossos e dentes, processo de contração muscular. O cálcio pode ser encontrado em leite, derivados, gema de ovo, cereais e legumes verdes. Nós temos ainda o potássio, que é responsável pela contração muscular e atividade dos nervos, pois atua promovendo a excitabilidade elétrica. É encontrado em frutas, cereais, leites e carnes. E por último, eu coloquei aqui um terceiro exemplo, que é o ferro, que por ser um componente principal da hemoglobina, esse sal mineral está relacionado com o transporte de oxigênio no nosso corpo, encontrado em alimentos como fígado, rim, coração, gema de ovo, vegetais verdes, beterraba, feijão e cereais. Por último, aqui nós temos as vitaminas, que são compostos orgânicos da mais alta importância, necessárias ao crescimento, à reparação dos tecidos, ao funcionamento orgânico essenciais para as reações metabólicas específicas no meio celular e vitais para o funcionamento dos organismos. As vitaminas elas funcionam como equilíbrio dessas reações químicas que acontecem no nosso corpo, tá certo? Aí nós temos a vitamina A, que auxilia na visão, nós temos a vitamina D, que auxilia no raquitismo, a vitamina K, que auxilia na coagulação. Aí o último tópico da nossa aula eu coloquei aqui, a importância da nutrição para a prática de exercícios físicos. Para aqueles que praticam alguma atividade física com regularidade, a alimentação é um fator fundamental para garantir um bom resultado. Por isso, ela deve ser equilibrada e completa, permitindo que o corpo realize todas as suas funções adequadamente e alcance uma boa performance. Ora, turminha, se eu falei para vocês aqui que a nutrição ela é de supra importância para nós mantermos as nossas funções vitais boas, imaginem para aquela pessoa que vai praticar exercício físico. Se eu preciso de uma nutrição para manter minhas funções vitais na sua normalidade, claro que eu vou precisar ter uma atenção bem maior em relação à nutrição de uma pessoa que pratica exercícios físicos com regularidade. Tudo isso acontece de forma mais acelerada no nosso organismo quando a gente pratica exercícios físicos. O nosso metabolismo ele acelera. Então, a absorção desses macros, desses micronutrientes, também é acelerada. Então, uma pessoa que pratica exercícios físicos, ele tem que ter essa atenção redobrada em relação à alimentação. Dietas restritivas nunca são indicadas para esse tipo de pessoa. Pessoa que pratica exercício físico, ela tem que procurar um profissional, um nutricionista, um nutrólogo, porque uma dieta ela nunca pode ser igual. Cada indivíduo tem uma forma de absorção de macro e de micro. Uma dieta que pode ser eficaz para mim, pode não ser eficiente para uma outra pessoa. Na verdade, não vai ser eficiente para uma outra pessoa. Cada pessoa tem a sua dieta lá, tem a sua particularidade. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Eu espero ter contribuído, espero que vocês tenham entendido um pouquinho da nossa aula, a importância da nutrição aí, tanto para nós mantermos as nossas funções vitais em pleno funcionamento,
como também para aquelas pessoas que irão praticar exercícios físicos, que se alimentem de forma adequada. Então, até a nossa próxima aula. Abraço, vamos para cima.